Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Num tempo de muita seca braba, lá pras bandas de São Raimundo das Mangueiras, o povo penava que só. Nem os rios que antes eram fartos dava mais nada, nem piaba magra. Era o ano de 1938, quando o mundo parecia mais quente que tampa de chaleira esquecida no fogo. Por essas épocas, vivia por lá um cabra chamado Juvenal do Pote, pescador de nascença e língua mais afiada que faca de cortar fumo. Criado às margens do Parnaíba, ele era conhecido por pescar até com a unha, quando a rede falhava. Tinha uma casa de taipa perto do barranco, onde morava com a mulher, a dona Darcy, mulher de gênio forte e mãos de garra, e o filho dele, o menino Aloísio, que na época já estava com seus 16 anos, mas cabeça de 10. Aloísio era daquelas pragas que a gente acha que nasceu com a espinha virada para o lado errado. Preguiçoso que só, vivia inventando desculpa para não ajudar nem com um balde d'água. Queria saber era de prosear na beira da venda, mexer com as moças e cochilar debaixo do pé de tamarindo, sonhando que era rico em Teresina, sem fazer nenhum tostão. Juvenal, já cansado de ver o rio virar só lama e promessa, resolveu ensinar o ofício para o filho. Se a vara não for tua bengala, vai ser tua cruz, dizia ele, empurrando o menino para o barco. E lá se foi Aloísio, bufando igual galo ruim. Naquele dia, o rio estava calado demais, o tipo de silêncio que parece que o mundo está esperando alguma desgraça. A rede vinha vazia e Juvenal resmungava com os peixes, xingava até as tartarugas dizendo que ali só dava mato e assombração. Foi aí que ele falou alto demais. Esse rio é um desmantelo do capeta. Se tivesse coragem, eu mijava dentro. Aloísio riu da boca para dentro, sem coragem de soltar o riso por inteiro. Mas, de repente, uma coisa puxou o velho Juvenal para dentro das águas com força de mula braba. O menino ainda gritou, "Painho!", mas só ouviu um barulho seco, como se o rio tivesse engolido o homem de uma vez. Voltou para casa tremendo mais que vara verde. Dona Darcy, coitada, caiu em pranto, mas Aloísio nem um pingo de lágrima ele deixou escapar. Não era muito fã dele mesmo, cochichou para si, esfregando a mão na calça. O tempo passou, a mãe teve que vender tapioca e banana frita na feira de Imperatriz para manter a casa. Aloísio esse continuava sem fazer nem sombra. Aos 19 anos, ainda dormia até o sol bater na cara e gastava o que a mãe juntava com cachaça no bar de seu Osvaldo. Um dia, a mãe falou, "Aloísio, meu filho, ou tu pega numa rede ou num cabo de enxada, ou eu te mando pro quartel. Pois me mande é pra Teresina, que lá a mulher é bonita e ninguém manda em mim", respondeu ele, cuspindo pro chão. A mãe, triste, pegou um osso de pescoço de galinha e fez uma sopa rala, dessas que o cheiro é melhor que o gosto. Aloísio provou, fez cara feia e esculhambou. "Essa lavagem é para mim ou pros porcos de seu Brício?" "É o que tinha, meu filho", respondeu Darcy, com lágrima no canto do olho. Mas o demônio da preguiça tomou conta do rapaz. Num acesso de fúria e desrespeito, ele tacou a cuia com sopa na cabeça da mãe, que caiu no chão dura que nem pau de cerca. Foi cutucar com o pé e sentiu. A mãe estava morta. "Eita, agora me lasquei", pensou ele. A ideia veio ligeira. Ia fingir que ela morreu de repente, sem testemunha, e ia pescar para disfarçar. No outro dia, entrou no barco, se embrenhou nas moitas e ficou só esperando o tempo passar. De noite, voltaria com a desculpa pronta. Mas enquanto remoía os pensamentos, uma voz veio das águas. "Assassinozinho sem vergonha! Tu matou tua mãe e ainda quer viver de peixe desse rio?" Aloísio congelou. Aquela era a voz de Darcy, com raiva de alma penada. "Mãe, é a senhora?" gritou ele, tremendo. "É eu mesma, miserável. E agora tu vai pagar caro. Nunca mais vai sair dessas águas, nem comer peixe, nem beijar moça. Vai virar castigo pros outros." 2 braços negros e longos como cipó agarraram o rapaz e puxaram para dentro do Parnaíba. O barco ficou lá, balançando sozinho, sem sinal de rede, peixe ou gente. O povo de São Raimundo das Mangueiras só soube que Dona Darcy morreu e que o filho sumiu. Foi castigo, diziam. Matou a mãe, o rio engoliu.
Mas o que mais assusta mesmo é que, depois disso, os peixes voltaram ao rio. E dizem que nas noites de lua minguada aparece uma criatura com uma cabeça grande e oca, feito cuia de farinha, os braços longos que só e um cheiro de sopa velha no ar. O povo agora chama ele de Cabeção da Cuia. E quando aparece alguém falando mal do rio ou destratando a mãe, é só questão de tempo para ele puxar e sumir com o infeliz. E assim segue o povo, pescando quieto e respeitando o Parnaíba. Porque, como dizia meu avô, quem mexe com mãe e com rio acaba virando lenda ou almoço de assombração. Tu acredita que essa história que vou lhe contar aconteceu faz mais de 100 anos lá pras bandas de Oeiras, no Piauí, véi de guerra? Pois foi. Naquele tempo, o povo vivia com um olho na panela e outro no mato. E não era só medo de bicho, não. Era medo de coisa que nem bicho era. Contam os mais antigos que em noite de lua cheia, perto do Carvalho Grande, uma árvore que parece mais uma estátua de tanto que assombra, aparecia uma coisa feia, fedida e peluda, que berrava igual jumento com a língua queimada. Diziam que era uma mistura de cachorro com jegue, mas com o tamanho de um touro, um tal de berrador. O povo achava que era invenção de velho, até que apareceu um cabra chamado Zé Moacir, caçador invocado, que dizia que ria na cara de lobisomem. Um dia, voltando da caçada lá pelas 4 da manhã, com um tatu na mão e 2 litros de cachaça na goela, o infeliz deu de cara com o tal bicho bem no meio da vereda. A criatura pulou em cima dele com os olhos vermelhos feito brasa e bafo de carniça velha. Zé Moacir tentou puxar a espingarda, mas já era tarde. O bicho derrubou ele na lama, rosnando na cara dele que nem cachorro raivoso. Foi por pouco que Zé escapou. Deu-lhe um chute nos Países Baixos da fera, se levantou igual alma penada e correu mais ligeiro que notícia ruim. Não é invenção de pescador, não. É o demo disfarçado em bicho, gritava ele para quem quisesse ouvir. Depois disso, o povo de Oeiras só andava até às 5 da tarde. Se desse 6 horas e tu ainda tivesse na estrada, era melhor dormir num toco de árvore do que tentar passar perto do Carvalho Grande. Mas aí que entra Padim Severino, um véi de 70 e tantos, que dizia que para quebrar a maldição do lobisomem, bastava enterrar as roupas dele, porque o bicho só virava gente se achasse a muda de roupa depois da noite de fúria. Foi então que apareceu um cabra arretado, chamado Chico Dóia, que um dia achou um par de calça rasgada, camisa suada e uma chinela de couro tudo enrolado no pé de árvore do ladinho do rio. Ele, que já tinha ouvido as histórias, disse: "Não vou nem lavar, vou é enterrar essa desgraceira." E enterrou mesmo. Cavou com uma colher de pau porque disse que enxada era muito chique para lobisomem. O problema, minha gente, é que quando ele enterrou as roupas, não quebrou a maldição, só fez foi deixar o bicho preso na forma de monstro, sem poder voltar a ser gente. E aí que o bicho ficou mais zangado que padre sem missa. Nas noites seguintes, os berros do tal berrador começaram a ficar mais forte. Era um grito que gelava até a espinha de gente acostumada com parto de mula e relâmpago seco no céu. Aí começou o terror. Adelino, um vaqueiro de Canto do Buriti, estava voltando do pasto montado em Estrela do Norte, sua égua de estimação. Quando passaram pelo Carvalho, a égua empacou, botou os olhos esbugalhado e começou a tremer. Adelino ainda disse: "Deixa de besteira, Estrela, que não tem nada aí." Mas aí veio o grito, um berro que fez a luz do lampião piscar sozinha. O bicho saiu da mata num pulo só, e só deu tempo do vaqueiro ver os dentes vindo. Na manhã seguinte, só acharam o chapéu de couro e a sela da égua. Nem o casco dela sobrou. Depois disso, ninguém mais passava por ali nem de bicicleta. O lugar virou maldito. O povo dizia: "Se ouvir berro, reze, e se não souber rezar, corra." Até que um menino chamado Tonico, de 12 anos, teve que ir levar um bilhete da mãe para a avó dele, em São João do Piauí. Ele demorou, ficou proseando, chupando manga, e quando viu, já era quase 9 da noite. Passou no trecho do Carvalho, e foi aí que ele ouviu o berro. Tonico travou no lugar.
Sentiu os pés frio, a espinha subir e um arrepio que até o cabelo do sovaco ficou em pé. Tentou correr, mas o berrador pulou na frente dele. Mas Deus é bom. O pai do menino, seu Firmino, já estava procurando o filho, de espingarda na mão. Quando viu a cena, meteu 2 balaços no rumo do bicho. O lobisomem deu um grito que até pedra chorou e se enfiou na mata feito vento. Foi aí que o povo percebeu. O tal do carvalho era o ponto de ataque. Era ali que o bicho fazia tocaia. Depois disso, o povo só saía de casa se fosse para missa e voltava antes das 6 com medo de vir virar farofa de lobisomem. Mas o fim dessa história foi com Trajano dos Anzóis, trabalhador da casa de farinha. Uma noite, depois de farinhada, resolver ir para casa tarde da noite. O povo avisou: Trajano, o bicho pega quem passa de noite. Mas ele, teimoso, foi mesmo assim. E o bicho veio. Dessa vez, Trajano se armou com um facão de cortar mandioca. Quando o berrador pulou, o homem agarrou o bicho pelos cangotes, girou ele pelo lombo e fatiou a orelha da fera como se fosse jerimum. A luta foi feia. Durou quase 20 minutos. No fim, o bicho fugiu ferido, sangrando pelos beiços. Trajano, cheio de mordida, ainda chegou em casa e gritou: Mãe, matei o diabo de lobisomem. Mas era mentira. Morreu nos braços da velha antes de terminar a frase. Desde então, dizem que o berrador sumiu. Por um tempo. Mas de quando em quando a lua fica bem redonda, os cachorros uiva diferente, e o povo ouve um berro lá do mato, forte e doído. E o povo ainda reza para ele nunca achar as roupas enterradas, porque se achar, vixe Maria, aí é que o bicho volta com mais raiva ainda. Pois num é que lá pras bandas de pimenteiras, no Piauí, mais pro lado da divisa com o Maranhão, tinha um veim chamado Seu Firmino, cabra sabido, caçador dos bons e pescador de mão cheia, que gostava era de viver enfiado no mato com espingarda de um lado e anzol do outro. Homem bicho solto, só se aquietava para tomar uma cachaçinha de vez em quando no boteco de Dona Flor, lá na beira da feira. Pois bem, Seu Firmino tinha uma filha, a Mariquinha, que arranjou um namorado novo, o Zé Pitu. Um magote de gente dizia que era meio bestão, mas bom de coração. Zé Pitu queria porque queria agradar o sogro e resolveu acompanhar o veim numa pescaria. Vai dar certo, dizia ele. É só pegar uns peixinhos e puxar papo. Mal sabia ele. Mariquinha ainda implorou: Ô Zé, não vai não, que papai é doido, e esse mato de lá dizem que é assombrado. E ele: Ah, Mariquinha, deixa de frescura. Se tiver assombração, eu boto ela pra dançar. Lá se foram os dois, Seu Firmino com a peixeira na cinta, um bornal com farinha, sal, um rádio de pilha, e Zé Pitu com 1 litro de Coca-Cola e um saco de pão doce. Foram parar lá pras bandas da Várzea Branca, num brejo que tinha uma lagoa funda e uma casa velha de taipa no canto, encostada no Mato Grosso. A tal casa era toda torta, parecia que se espreguiçava de velha, coberta de palha, janela quebrada e porta rangendo que nem alma penada. Aqui a gente arma rede, pesca de dia e dorme sossegado de noite, disse Seu Firmino. Zé Pitu engoliu em seco, já sentia as canelas querendo correr. No primeiro dia foi tudo tranquilo. Pescaram pacu, traíra e um bagre véi que parecia mais um sapo de tão feio. Mas no fim da tarde começaram os assombros. Primeiro, escutaram um gemido saindo do mato. Vixe, será defunto pedindo vela? Cochichou Zé Pitu. Seu Firmino respondeu: Não, isso é bicho. Vamos lá ver. Andaram mato adentro e encontraram uma égua caída, picada de cobra, coitada, gemendo e batendo os cascos. Pensei que era o cramulhão vindo buscar nós, disse Zé, limpando o suor com a manga da camisa. Voltaram para a beira do lago, assaram peixe e conversaram até o escurecer. Mas foi aí que a coisa pegou. De dentro da casa veio uma pancada forte, como se alguém tivesse batido a porta com raiva. Seu Firmino subiu numa pedra e olhou. Zé, tem luz lá dentro e tá cheio de gente. Eita peste, tão fazendo forró na casa abandonada. Mas, homem, será que é o povo da redondeza? Perguntou Zé, todo arrepiado. Quando se aproximaram, viram candinheiro aceso, conversa alta, riso frouxo e, de repente, zabumba, triângulo, sanfona. Era forró mesmo, daqueles de levantar poeira. Mas no instante que botaram o pé na varanda, sumiu tudo. Puf, nuvem de fumaça, nem rastro de viva alma.
Vamos dormir lá no lago, Firmino, disse Zé, mais branco que farinha seca. Que nada, se for alma ruim, eu encaro. Aqui a gente já deixou os panos, a rede, o café. Não vou perder meus trens por causa de defunto dançador. Foram para dentro, acenderam o candinheiro e ficaram ali, um de frente para o outro, cada um em sua rede. O silêncio era só quebrado pelas pancadas nas janelas e um vento que parecia gemido. Foi então que seu Firmino botou a mão no ombro do genro e disse: Zé, bora embora agora. Ué, seu Firmino, eu não toquei no senhor, não. Oxente, mas uma mão me segurou e sussurrou no meu ouvido: fique aqui mesmo. Quase que o pobre Zé Pitu desmaiava com o medo. Depois disso, tudo ficou pior. Eles viram vultos passando entre as redes, rede balançando sozinha, e até sentiram um peso sentando nelas como se fosse gente. Quando clarearam com o candinheiro, tinha vulto deitado numa rede e outro balançando a do Zé como se fosse menino num berço. Resolveram tomar um café para se acalmar. Só que o café tinha sumido. A garrafa estava seca que só tambor de escola no fim do ano. Rapaz, tem alma ruim tomando nosso café. Voltam para as redes com medo, e quando pensaram que ia sossegar, lá para as meia-noite começou a zoeira de novo. Zabumba, sanfona, gritaria, povo rindo e dançando. E dessa vez eles viram tudo. A sala da casa estava cheia, um bailão danado, gente rodando, batendo palma, rebolando. Tudo com cara de morto. Foi aí que seu Firmino gritou: Zé, pega a tua rede que eu pego a minha. Deixa fogão, peixe, garrafa, tudo. Vamos-se embora antes que a gente entre no compasso desse forró de defunto. Saíram no estirão, tropeçando nos tocos, ouvindo gargalhada atrás e a sanfona comendo no centro. Dizem que quando chegaram no carro, ainda dava para ouvir o forró lá da lagoa. Era um pé de serra pegado, como se o mundo dos vivos e dos mortos tivesse se misturado por uma noite. Nunca mais voltaram lá. E dizem que até hoje, quem passar na Várzea Branca, quando a lua tá cheia e o vento sopra do lado do mato, escuta a zabumba e o chiado da sandália de couro arrastando no chão da sala velha. Eita, que se a assombração gostasse de dançar! Naquele dia tiraram o pó do chão. No tempo em que caminhão era feito de ferro puro e coragem, e as estradas pareciam costela de vaca magra, tinha um povo que fazia feira em São João do Paraíso e voltava sacudido na carroceria do caminhão do seu Aristeu, um cabra velho, mas valente, dono de um caminhão que o povo apelidou de roçado, porque toda viagem era como trabalhar na enxada. Suava, sofria e rezava. Seu Aristeu era desses motoristas que andava com um São Cristóvão pendurado no retrovisor e um galho de arruda amarrado no para-choque. O caminhão dele já não era novo, não. Tava mais remendado que rede de pescador. Mesmo assim, toda quarta-feira, ele saía de Fortaleza dos Nogueiras, levando o povo para a feira em São João, e voltava de tardezinha com o caminhão entupido de gente, galinha, porco amarrado na saca de farinha e uns litros de cachaça escondido no meio da rapadura. Numa dessas viagens, foi-se Dona Cotinha do Barro Preto, mulher animada, boa de conversa e de briga se precisasse. Foi junto com a comadre Genoveva que tinha feito promessa de comprar vela para São Benedito e uns panos para fazer as cortinas da sala. Cotinha ia sentada num banco improvisado perto da traseira, segurando o balaio cheio de banana verde e uns ovos que trouxe para vender. Mas a estrada, meu amigo, era tão ruim que até tatu se perdia no caminho. Num trecho conhecido como Curva da Alma Penada, o caminhão deu um solavanco danado e... crack! Um dos pneus dianteiros soltou-se feito alma penada em dia de missa. O povo gritou, galinha voou, uma panela de barro quebrou e Dona Cotinha, coitada, que estava pendurada na carroceria, caiu feito jaca madura. A comadre Genoveva ainda segurou o braço dela com força, mas o baque foi tão grande que os vidros da cabine estilhaçaram e um dos cacos cortou o braço de Cotinha. Foi só o tempo de ela gritar um Ave Maria e dar o último suspiro ali mesmo, na beira da estrada. Botaram uma cruz no lugar, pintada de branco, que depois virou preta com o tempo e a fuligem dos caminhões. A cruz ficou lá, firme, mas o que ninguém esperava era o que passou a acontecer depois.
Dizem os mais velhos, e eu ouvi, foi do velho Mané Pisaforte, que já morreu de velho e mentiroso, que depois desse dia, toda noite de lua minguante, quem passava ali perto escutava um galo cantando 3 vezes feito galo de aviso. Só que não tinha galo nenhum no mato, era só a zoada. O povo dizia que era a alma de Dona Cotinha que ainda queria vender os ovos que sobraram. O mais doido foi o que se deu com 2 cabras bons de cavalo. Zé de Eupídio e Chico Raminho, 2 irmãos que vinham de uma farra em Riachão. Passava da meia-noite quando entraram naquela estradinha, montados nos seus animais, um burro teimoso e um cavalo magricelo, que mais parecia uma cabra com crina. Quando chegaram perto da cruz de Dona Cotinha, o galo cantou 1, 2, 3 vezes. Os 2 se entreolharam, tremeram feito vara verde e, sem nem combinar, lascaram a espora nas montarias. O burro de Zé pulou um toco e perdeu a sela. Ele chegou em casa pendurado na crina, suado, roxo de medo, dizendo que viu uma mulher de branco, com uma penca de banana na mão e um balaio cheio de sombra correndo atrás dele. Ela vinha rindo, Raminho, rindo, homem, e dizendo que ainda faltava o troco, mas não foi só isso não. Teve também o causo do padre Heráclito, que veio de Carolina rezar missa na igrejinha de São José do Brejo do Meio. Passou ali no jipe velho e o motor apagou bem na frente da cruz. Ele desceu para ver o motor e ouviu o galo. Quando virou para trás, viu uma mulher sentada na beira da estrada rodando um pano de prato e cantando Boi da Cara Preta. Vai-se embora, padre, que hoje tem forró no terreiro das almas, ela disse, e sumiu feito fumaça de candeeiro. O povo botou a culpa na cruz, no galo, no roçado, na estrada. Mas ninguém teve coragem de arrancar a cruz. Respeito é bom e as almas agradece. Até hoje ela tá lá firme, só que agora cercada de mato e história. Seu Aristeu, o motorista do roçado, nunca mais pegou estrada. Vendeu o caminhão por meia dúzia de milho e se mudou para Barreirinhas, onde hoje vive criando galinha d'Angola e dizendo que estrada de terra é só para alma penada e besta de carga. Dona Cotinha? Ah... Dizem que às vezes ela ainda aparece nas feiras por aí com uma cestinha de ovos que nunca quebra, vendendo lembrança e saudade. Se você encontrar com ela, não aceite troco e nem olhe para trás. E assim, meu povo, termina o causo da cruz que canta galo. Se não for verdade, pelo menos foi contada com respeito, cachaça e umas boas gargalhadas. Agora comenta aí, tu já viu assombração na estrada? Ou foi só galinha voando no escuro? Lá pelos anos 1960, o velho Seu Zuca, lá de Santa Maria do Cambucá, era figura respeitada da redondeza. Homem de fé, tocava a roça com mão firme, botava gado gordo no pasto e, de vez em quando, organizava sincretismo com peixe na lagoa da Fazenda Boa Vista, à beira do riacho. Só que tinha um lugar pro canto da propriedade que ninguém enxergava graça. O Morro da Papuda, mato fechado e cheio de lendas. Dizem que nas noites de lua minguante aparecia por ali um vulto alto, retado, com braços que pareciam aqueles cabos de rede estendida, compridos feito o diabo, e olhos de brasa viva. Uns falavam ser um lobo magro, outros um cachorro assombrado, mas ninguém via dentes, só via o trem, esse tal vulto rasteiro. Foi o avô do Cassiano, neto do Zuca, quem contou. Seu Zuca e seu Naldo, comadeiros de fé, deram um pé no começou. A primeira aparição foi num dia de coleta de mel na Papuda. O vulto viu os homens, deu um ganido ruim e subiu num pé de carnaúba lá no alto. O avô aguentou 3 tiros de espingarda calibre 12 e nada de despencar o bicho. Só escutou aquele zumbido de vento misturado com coisa ruim, e o vulto foi até onde a mata é mais fechada. Isso não é vento não, Domingo, é encrenca das grandes, jurou seu Zuca para seu Naldo, encostando a espingarda na mão seca como pau de caboclo. Mas o que pegou fogo mesmo foi quando, uns dias depois, foi a vez do Cassiano pai, que ainda era moço da roça, mais ou menos com seus 17 anos, bicho novinho e duro como milho. Ele resolveu levar uns amigos da cidade, Joaquim das Tabocas e Geraldo Pé de Bode, para ver se enfrentava a fera.
Pensa num trio corajoso, cada um armado, munição no bornal, piscando os olhos, pareciam onça pronta para dentro. Chegaram na Papuda bem no fim da tarde, escutaram os gemidos, subiram a ladeira e encontraram o bicho, pendurado num galho, olhando fixo, olhos vermelhos que brilhavam mesmo no escuro, tacaram bala e baleou nada. Só ecoou no vale o pingar do chumbo e silêncio. O vulto se sacudiu, estalou o galho, bufou e saiu pulando de árvore em árvore, sumindo feito fumaça no mato. O grupo, vergonha e medo pendurados no corpo, saiu correndo tanto que só parou em casa quando ouviu a chaminé do forno de pão esquentando. Não adiantou 120 espingarda, o bicho era de pedra. Então seu Zuca chamou São Benedito e um rezadeiro de bezerros, que aqui do Maranhão já tinha fama de enxotar tudo que é mal. Mandou chamar o povo, macumba não vai. Era tranco mesmo, trabalho santo, sal grosso, vela de cores misturadas, água benta, salve. Por 3 dias seguidos, o pessoal voltou ao Morro da Papuda, de manhã até tarde, rezando, aspergindo, e aí a coisa trocou. Na primeira noite, o vulto apareceu e caiu granizo de pedra pequena que acertou umas folhas dos homens. Na segunda, foi mais calmo. Na terceira, o bicho surgiu uma última vez, urrando violentíssimo, e saiu gemendo de dor. Lá pelas tantas, sumiu no brejo da Papuda, nunca mais apareceu. Desde então, contam que o lugar virou pasto de gado. Cassiano, já com seus 50 e bocados, passa por lá todo dia, vê o gado pastando, o riacho correndo, e nunca mais ouviu qualquer gemido. Moral da lenda: esse causo entretém e ensina. Coisa mal feita, que não se enfrenta com bala ou escopeta, pode muito bem se afastar com cortejo de fé, respeito e comunidade. Seja no sertão pernambucano ou na matada maranhense, o respeito ao mato e à ancestralidade é poderoso. Se você, amigo, já passou por lugar sinistro igual esse, bota nos comentários que eu leio. E se escutar gemido no mato, reza, limpa o caminho e segue adiante. Que coisa ruim tem que passar longe. É isto aí, meu povo. Se gostou, deixe um curtir. Compartilha esse causo pra lá, turma que gosta de história de arrepiar. Com fé, umas risadas e um bom assentamento de queimado no fogão. Lá pelos idos de 1978, morava em Sítio Várzea Comprida um rapaz novo, esperto, que só chamado Seu Antônio. Uns 22 anos, gostava era de festa, mulher bonita e mais de um copo de pinga no peroba. Homem simples, agricultor de arrimo, mas que não perdia uma pelada com os amigos no final de semana. Mas tinha um trecho meio amaldiçoado ali na entrada do brejo, perto do pé de umbu verdadeiro que já passava dos 60 anos. O brejo era daquele jeito, barro mole, mato cerrado e, segundo o povo, alma penada dando roda a noite adentro. Receita certa de arrepio. Todo mundo já havia ouvido dizer que dali surgia bolas de fogo aparecendo no brejo como vagalume do capeta, gemidos horrendos que rasgavam a noite igual navalha, vultos fantasmagóricos. Primeiro a imagem de uma senhora idosa, de vestido branco rodado e cabelos soltos. Depois vinha um senhor de bengala e chapéu de couro, que surgia do nada, trampava a estrada e sumia atravessando a cerca de arame escondido no mato. A primeira visagem, e meu Deus, o cigarro na boca. Numa madrugada dessas, a turma do futebol decidiu que ia fazer farra. O próprio Seu Antônio, com seu relógio só de memória, saiu tarde, tipo 1, 2 da manhã, do campo e foi embora a cavalo. Quando passou perto do pé de umbu, lá estava a tal velha. Antes de pensar, ele puxou o cigarro do bolso. Era viciado, mas jura que largou. Acendeu e ficou fumando, parado, fitando aquilo tudo. Era tudo tão absurdo que ele até falou para si: "Oxente, é que é mesmo coisa de assombração que meu pai falava. Nunca acreditei até ver isso." E de repente um gemido, um som medonho, preso na garganta, que fez as pernas dele tremerem igual vara verde. O homem saiu de ré, foi olhando para trás, tropeçando no barro, até que viu a senhora atravessando a estrada de um lado a outro, sem nem tocar no arame da cerca. Era coisa de outro mundo, de tão sinistra. Seu Antônio achou que o calafrio tinha passado, mas mal tinha dado uns 10 passos,
eis que surge o vulto do senhor de chapéu de couro, calmamente atravessando a estrada bem em cima do som do galo. Assim que ele tentou estender a mão para tocar, o vulto sumiu num clarão da lua, e o medo foi tanto que ele quase urinou na canga do cavalo. Saiu correndo feito vaqueiro derrubado do lombo, completou uns metros, sentou-se num barranco, acendeu outro cigarro e ficou olhando para os lados. Ao terminar, ergueu o rosto e viu o casalzinho, os dois vultos, de pé, lado a lado, o que para ele foi a pior parte. Até respiração eles tinham, meu. Ficaram parados me olhando e quando eu ergui a voz, sumiram. Uns dias depois, foi a vez de seu Pedro, vizinho do outro lado do quilômetro, vir para a várzea levar peixe e cuscuz para a festa de São Sebastião. Era domingo à tardezinha, pegou uma lanterna, montou no cavalo e se mandou para casa. Já era meia-noite quando passou perto do pé de umbu e sentiu um cheiro de carvão molhado. Aí veio o estralo de chicote, daqueles que rebentam o couro do boi. No breu passou uma figura de chapéu. Só viu o contorno e ouviu o estalo, que fez o cavalo se derramar e pisar nos próprios cascos, derrubando Pedro. Levantar foi missão de cócoras. Ele viu a senhora de novo, de branco, com o chapéu de palha, boiando gesticulando na estrada. Quando levantou a lanterna, parecia que ela estava esperando por ele, ou por outro. Olhos vazios, olhar fixo. Pedro caiu correndo, escapou, mudou de rota e nem olhou para trás. Depois de tantas visagens, a comunidade chamou uma benzedeira famosa, Dona Maria das Almas, de Pombal, especialista em rezar à luz de lamparina e sal grosso na entrada do brejo. Foram 3 dias de oração. Rezas, sal em cruz, água benta, fogueira e promessa de missa. Na terceira noite, ouviram o trovão ficando mais forte que troça de boi. Vento subiu, mato soprou e ninguém viu mais vulto algum. Desde então, o brejo virou pasto e ninguém ousa negar que, quando a lua minguante aparece, dá para ouvir o assovio leve do vento. E quem presta atenção, garante. Não é vento sozinho que canta por ali, não. Meu povo, fica aqui a lição para quem passa por caminhos escuros. Respeito, fé e coragem afastam o medo e espantam até a alma penada. Às vezes a espingarda não resolve, mas a reza limpa o caminho. O medo que mora é natural do ser humano, mas não precisa virar monstro em forma de gente na beira da estrada. Se tu já passou por estrada que fez teu peito bater contra o pulmão, comenta aí. Quero saber quem foi mais corajoso, se tu, o vulto da noite, ou o pé de umbu que presta atenção em tudo. Lá para as bandas de Serra do Juazeiro, em Altinho, Pernambuco, tinha uma estrada de terra que ligava ao sítio de Sítio do Alemão, um trechinho torto, empinado e refrigério só para fé. Quem passava ali jurava de pés juntos que o lugar era cruzamento de 2 mundos, dos vivos e dos mortos. O povo da redondeza chamava aquele trecho de A Estrada do Alemão, em homenagem a um cabra chamado Seu Manuel do Alemão, que caiu ali uns 50 anos atrás sem volta. O homem era bom de roça e de bebida, tinha promessas com cachaça e rezas à meia-noite. Mas uma vez, num dia cinzento, sentiu fortes dores, abaixou na moto, um brosão velha, e despencou. Veio a óbito ali, sem nem ver o sol se pôr na Serra do Juazeiro. Desde então dizem que ali aparece um vulto, todo de preto, terno ou blazer molhado de névoa, com uma bíblia debaixo do braço e olhar que parece que viu a alma de troco. O povo jura que era o espírito de seu Manuel, mas ninguém ousava chamar pelo nome do homem em voz alta. Contam os mais antigos, tipo o seu Zé Pintor, homem de 70 anos, couro curtido por sol e brisa, que havia um tal de seu Tonico, prestamoísta, tipo cobrador do Banco do Nordeste, só que sem banco, que ia 2, 3 vezes por semana de Caruaru a Altinho, levando contas, recebendo dinheiro e catando umas poucas folhas de papel para completar o feijão na roça. Numa dessas, lá pelas 6 da tarde, já com a moto pesada de documentos e boletos, ele avistou o vulto negro parado ao lado da estrada, encostado num poste coachado pela poeira. O homem pensou, tá perdido, vou dar carona. Desligou a moto e falou, ô meu senhor, precisa de carona até a serra?
O vulto ergueu a cabeça e tinha olhos que brilhavam como brasa no cemitério. Subiu devagar na garupa dele. Tonico sentiu um peso tão forte que até a moto abaixou do paralama. Rolou ali, tentou acelerar, mas o motor não tinha força. Parecia que a alma pesava mais que chumbo. E o cheiro? Era mau. Um cheiro de sepultura antiga, misturado com mofo de capela. Tonico tentou soltar a voz. Mas tá frio demais, só. O vulto calou. Quando ele tentou olhar para os lados, viu um braço muito branco. Parecia a última mão viva debaixo da terra, que murmurou no ouvido dele. Obrigado. Aquele obrigado gelou até o osso da espinha. Quando a moto atingiu o asfalto, o vulto sumiu da garupa como neblina ao sol. Tonico sentiu um alívio tão grande que pensou em largar a moto para não atravessar nunca mais aquela estrada. Uns dias depois, era a vez de seu Lourival, marinheiro incansável de caminhãozinho pau de arara, passar por lá no breu da noite. Já passava da meia-noite e a lua só iluminava de longe. Ele vinha ouvindo pancada de galhos, uma correria leve no mato e aquele mesmo cheiro fétido que acompanhava os relatados. Daí, viu uma figura branca, alta, que se inclinou sobre a moto dele, soltou um gemido que iria doer o ventre. Lourival acelerou o motor, tentou arrancar, mas sentiu mãos puxando. 2, 3, 4 mãos. A moto patinou, até ganhar força. Quando ele olhou para trás, só achou o mato mexendo e um eco. Bom, obrigado. Depois desses causos, Cassiano, neto do seu Emanuel que morava lá, lembra que chamaram o Rezeidores de Sítio Novo, gente versada em mandinga santa e benzedura maranhense, para fazer um trabalho direito no trecho da Serra do Juazeiro. Foram 7 noites seguidas. Fogueira, sal grosso, orações e água benta. No 7º dia, falam que ouviram um bramido tão forte que parecia trovão de 1000 novenas. O mato se abriu, o vento uivou e não apareceu mais vulto. Hoje, a estrada está asfaltada e o prélio dos pneus é outra coisa. Cassiano mesmo conta que passa por lá tranquilo, sem sentir mão pesada, sem ouvir gemido. Mas se por acaso a lua estiver minguante e o vento nascer lá no sertão, dizem que os pés do carro ainda gelam de lembrar do cabra do alemão. Moral do causo, meu povo, fica a lição. Nem sempre bala resolve, mas respeito, fé e comunidade afastam o medo. E às vezes surgem imagens tortas no espelho. Lembre do cabra lá, que só precisava de um trabalho santo e da luz para atravessar. Gostou? Compartilha esse trem, deixa um like e me conta aí nos comentários. Já passou por estrada que te empurrou o arrepio? Quero ver quem é mais valente que esse povo de Altinho. Rapaz, senta aí, segura esse cafezinho com rapadura e escuta com atenção, porque esse causo quem me contou foi seu Arlindo, um velho dos seus 70 e tantos, daqueles que já viu de um tudo. Boi voar, político pagar fiado e até sogra calada. Mora no pé do morro do Cantagalo e jura por Nossa Senhora da Bicicletinha que o que ele viu naquela noite não era bicho que Deus fez, não. Diz ele que na época ainda estava namorando Dona Benedita, sua mulher de fé e guerra. E naquele domingo, depois do jogão entre Campinense e Sampaio Correia, que ele escutou junto com o compadre Padre Torquato, que de padre só tinha o apelido e o cheiro de vinho, resolveu ir embora da casa da sogra, que já estava cheirando a sopa de mocotó requentada, para dormir no rancho junto com o cunhado Neném de Zusa. Saiu caminhando de boa fé, no meio do escuro, que estava mais fechado que cofre de banco, só clareado pelas estrelinhas piscando lá no céu. Coisa bonita. Parecia que o firmamento tinha comido farinha de pirlim-pim-pim. A estradinha era de chão batido, cercada de juazeiro, mandacaru e uns buracos que dava para esconder uma égua inteira. Só se ouvia o grilo cri-crilando, um galo amalucado cantando fora de hora e o sapo coachando grosso, parecendo bêbado, reclamando da vida. Foi aí, meu amigo, que o troço começou a ficar esquisito. Chegando na tal da volta do engasgado, nome sugestivo, né? Ele ouviu um barulho estranho. Um negócio de ferro arrastando no chão, misturado com um bufado grosso, tipo de bicho asmático com raiva. Na cabeça de seu Arlindo, só podia ser seu Batista de Zefa, que vivia puxando o motor velho na carroça de roda de ferro.
Mas o barulho foi chegando mais perto, mais forte, mais feio. Parecia que estavam arrastando um tanque de guerra amarrado num bode. Ele se enfiou por trás de um pé de jurema, igual gato fugindo de banho, e ficou ali com o coração batendo no peito feito zabumba de São João. Foi quando ele viu com os dois olhos um bicho preto, baixote, grosso que nem porco de engorda, com os olhos vermelho igual brasa de fogueira, andando de lado, feito siri enfesado, arrastando umas correntes que tilintavam como sino de defunto. O bicho foi direto para a porta da casa de seu Firmino e começou a balançar aquilo igual criança quando quer doce, rangendo a madeira, fazendo um estardalhaço que parecia que o mundo ia se acabar. Seu Firmino, que estava cochilando, pulou da cama e segurou a porta com os dois braços, as duas pernas, e dizem, até com o queixo. Seu Arlindo, espiando por entre o mato, pensou: se esse trem me vê, eu me derreto igual sabão no sol. E não é que o bicho largou da porta e veio na direção dele? Aí, meu amigo, foi um pulo só. Seu Arlindo se jogou debaixo de um arame farpado, rasgou a camisa, arranhou a cara, mas ficou quietinho que nem tatu dormindo, só com os olhos de fora. O bicho passou a 2 palmos dele bufando, arrastando as latarias e deixando um cheiro de bode queimado misturado com cebola podre e suor de pé de vaqueiro. Depois sumiu na direção do riacho do Cipó, e o silêncio que ficou foi tão pesado que até os grilos ficou calado, tudo com medo de fazer barulho e ser o próximo. Mas não acabou não. 10 minutos depois, os cachorros do povoado começaram a latir, tudo de uma vez, feito banda desafinada. O totó de Dona Balbina, um pincher atrevido, quase se engasgou de tanto latir. A cachorrada inteira correu atrás do fedor, que subiu para as bandas do Morro da Onça Morta e nunca mais foi visto. No outro dia, ainda com a cara de quem viu o capeta batendo tambor, seu Arlindo foi falar com seu Firmino. "O senhor viu aquilo ontem, mestre Firmino?" "Vi sim. Se eu não estava acordado e segurando a porta, tinha me levado pela beiça igual jumento de carga. A porta entortou, parece que levou coice de mula encantada." Seu Arlindo confirmou. "Eu vi ele de pertinho. Era uma mota preta de encosto, parecia o próprio cão com reumatismo. E o pior, fez o mesmo na casa de Dona Quitéria. Bateu lá também. Tá todo mundo com as portas tortas hoje." Seu Firmino balançou a cabeça. "Isso é lobisomem, assombração ou dívida de alma penada, sei lá. Mas bicho normal não é." Depois disso, seu Arlindo disse que passou 2 semanas dormindo com a lamparina acesa, 1/3 no bolso da calça e um pedaço de alho atrás da orelha, só para garantir. Nunca mais andou sozinho de noite, principalmente pela volta do engasgado. E sempre termina o causo dizendo: "Quem quiser que ria, ache que é lorota. Mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer. E se não fosse minha agilidade de cair no mato, hoje eu tava puxando corrente junto com ele." E lá no Brejo do Meio, até hoje, quando alguém ouve barulho de lata batendo de madrugada, já sabe. Fecha a porta, apaga a luz e se cobre até a cabeça, porque se for o bicho, o cabra reza, mas reza tremendo. Eita sertão danado de assombroso, mas pense num lugar arretado. Se aquiete aí, que o que eu vou contar agora aconteceu de verdade, lá pros lados de Codó, no Maranhão, num domingo daqueles que até o sol parecia derretido, escorrendo pelas telhas da igrejinha velha de Santo Expedito. O povo chegou cedo, de sombrinha, leque e fé no peito, mas saiu foi com história para 3 gerações. A protagonista, Dona Lourdes da Benta, mulher sabida, língua afiada igual faca de cortar carne seca, usava um batonzinho roxo e passava talco até no cangote. Tinha uns seus 60 e tantos, mas andava rebolando como quem quer chamar o passado para dançar. Dona Lourdes tinha um histórico que o povo cochichava até na fila da bênção. Ela teve um caso cabeludo com um cabra chamado Benedito do Leite, nome de lugar e de homem também. Só que Benedito, que era vendedor de panela e conversado que só ele, um dia sumiu para Lago da Pedra e deixou só saudade e um rádio de pilha quebrado. Só que ninguém sabia que desde que o Benedito saiu, Dona Lourdes desenvolveu uma mania danada de levar um canivete escondido na bolsa de palha. E não era para se defender de larápio não, era para riscar o nome do dito cujo nos bancos da igreja. É isso mesmo, toda missa de domingo ela sentava no mesmo banco.
o segundo da fileira esquerda, o que dava vista para o altar e para a entrada, e ficava lá, com a mãozinha mexendo como quem está ajeitando a bolsa. Mas era desenhando o coração com B do leite, eterno meu. Já tinha banco que parecia tronco de árvore de namoro antigo, de tanto arranhado. Até que chegou o domingo da queda. A missa estava cheia, porque ia ter batizado e promessa paga, daquelas que o povo leva galinha viva e farofa de bandeja. Padre Honório estava no altar já falando bonito sobre o perdão, o deixar ir, o não viver do que foi, indireta mais clara que água de pote. Dona Lourdes nem piscava. Já tinha sacado o canivete e começado o outro coração. Só que a madeira estava velha, comida de cupim e cansada de tanto amor não correspondido. Foi no meio do Pai Nosso, quando a igreja toda estava de olho fechado, que o banco gemeu baixinho. O banco lascou no meio, e Dona Lourdes foi com as pernas pro ar, batendo o traseiro no chão feito saco de farinha caído do caminhão. O canivete voou longe e foi parar embaixo da saia de Dona Quitéria, que gritou: "Ave Maria, é o Tinhoso!" Silêncio. O povo virou tudo de uma vez, e só se ouvia o badalo do sino lá de fora. O padre olhou por cima do óculos, suspirou fundo e falou: "Tem amor que derruba, minha filha, mas Deus sustenta." Levaram Dona Lourdes para o canto da sacristia, passaram pomada de babosa na coxa e a benzedeira da comunidade rezou um Pai Nosso de trás para frente, só para garantir. No outro domingo, a paróquia apareceu de cara nova. Tudo cadeira de plástico, azul calcinha, daquelas que não quebra fácil, mas entorta que só. E desde então, na entrada da igreja, tem um cartaz dizendo: "Proibido entrar com faca, canivete ou saudade mal resolvida." Quanto a Benedito do Leite, dizem que até hoje ele escuta a história no bar lá de Lago da Pedra e quando escuta só abaixa a cabeça e diz: "Aquela mulher me amava com força." E o povo responde: "Mas o banco não aguentou." Pois se aveste não, que lá vem história quente, feito pão saindo do forno de lenha. Aconteceu foi lá em Cabaceiras, na beira do Cariri paraibano. Terra seca, mas cheia de língua molhada, de tanto povo falador. Seu Olegário, um homem com seus quase 70, era daqueles que andava com a calça no umbigo, o pente no bolso e um fiapo de bigode que ele alisava como se fosse coisa de gala. Vivia de vender queijo coalho e dar olhadinha torta pras moça nova. A mulher dele, Dona Marluce, era uma paraibana arretada, daquelas que cria 3 filhos e um cercado de galinha com uma mão e sacode a vassoura com a outra. Pois num dia de quarta-feira, que é dia de feira e fofoca, seu Olegário se meteu numa encrenca daquelas de sair no rádio. Diz que ele andava dando uns agrado para Jéssica, a sobrinha nova da vizinha Dona Oneide, uma moça de 18 e poucos, cheia de dente branco e riso frouxo. O cabra estava todo serelepe, comprando perfume doce e camisa nova, dizendo que era para ir para missa. Ô lapa de mentira! A confusão começou quando Dona Marluce chegou mais cedo da feira porque esqueceu a carteira e viu, com os 2 olhos que a terra há de comer, o cabra de calção cor de vinho, sem camisa, passando óleo de coco no cabelo na porta de casa, e Jéssica atrás dele rindo feito criança em roda de ciranda. Foi aí que a brabeza de Marluce baixou no calcanhar. Pegou o chinelo havaiana azul que ela usava só para entrar na igreja e berrou: "Olegário, seu cachorro velho, me espere aí que hoje tu vai sentir o gosto do marmore da pia." O cabra correu, tropeçou na bacia de roupa, pulou o tamborete e foi se enfiar dentro do tanquinho. Aquele velhinho que ficava lá no canto da área, escondido atrás do botijão e da gaiola do periquito. Diz que ele se encolheu lá dentro feito tatu em buraco, se cobriu com a tampa e ficou só com o nariz de fora, parecendo boneco de posto desinflado. O problema foi que, na afobação, ele esbarrou num saco de sabão em pó que caiu direto na cabeça dele. Pensa numa cena, Olegário coberto de espuma, tossindo e tentando manter o silêncio, enquanto Marluce rodava feito ventania em varal. "Olegário, tu se escondeu! Tu tá achando que eu sou besta, é?" E o sabão subindo, e a espuma indo parar até no caneco da sanfona que ficava encostada, até o gato se benzeu. Quando finalmente ela abriu a tampa do tanquinho e deu de cara com o marido parecendo um bolo de aniversário doido, só disse:
Homem sem vergonha que se esconde na espuma, merece a enxague com vara de marmelo. E foi isso mesmo que ela fez. Pegou o galho da frente de casa e deu 3 varadas bem dadas, só para ele lembrar que casamento não é tanque de esconderijo. Olegário nunca mais usou perfume, nem calção cor de vinho. E toda vez que vê espuma, ele se benze, espirra e ainda sussurra: foi o preço da safadeza. E o povo de Cabaceiras conta esse caos até hoje, principalmente nas quintas, quando a Jéssica passa de novo na frente da casa. Agora com o namorado novo. Um rapaz que lava roupa, mas no tanque certo. Fim de causo. E tome goma.